Estimado doutor Vicente, nosso deputado estadual, deputado PSDB de Santa Catarina. Ô, estimado, antes de você falar da medicina a nível de Brasil, saúde, enfim, mais médicos, aquele programa aí que veio para o Brasil, você está perambulando pelo Alto Vale, porque nós tínhamos agendado a gravação do programa e de repente eu fiz uma ligação, o Tiago, estimado, atendeu. Não, estamos saindo de Lontras. Mas, meu Deus, Alfredo Wagner agora está passando por Lontras, não entendi mais nada. Já fez outro roteiro, estimado? Pois é, eu já estive lá com o Ademir, lá em Lontras. Ademir Barbosa? O Ademir Barbosa, o vice-prefeito, fizemos uma reunião muito boa lá. Ele é vice-prefeito pelo PSDB, não, né? Pelo PSDB, Tucano. Candidato a prefeito? Candidatíssimo. Pré, né? Pré-candidato. Por enquanto é só pré. É. E um partido unido, um partido de gente boa, gente com cabeça no lugar, assim, que trabalha muito. Acho que Lontras, uma cidade que quando eu fui deputado federal, nós estivemos muito presentes em Lontras. Naquela época a gente fez uma força muito grande para implantar um pequeno hospital na cidade. Eu me lembro com a pedido do Dr. Ricardo Puff, Dr. Ricardo, que é um amigo meu, que é um sócio meu, que é lontrense, que vive lá em Jaraguá há mais de 30 anos, como eu. E assim, tivemos lá, nós estamos solicitando uma verba que foi pedida por eles, né, pela prefeita Martina também, recentemente no meu gabinete, para o Centro do Idoso lá, uma obra social importantíssima, e a gente sabe que aquele centro de idoso serve de referência para o estado inteiro. É uma coisa muito bem cuidada e assim a gente só tem a parabenizar. Mas além de Lontras, nós temos outras coisas que a gente foi, né? Atalanta, Ituporanga, Rio do Oeste. Nós vamos conversar com o pessoal, com os vereadores, para ver como é que está a candidatura. Até porque esse ano é ano eleitoral, ano de eleições municipais, né? Um ano importantíssimo. E aqui, não poderia deixar, em Rio do Sul, né? Quero dar um abraço muito grande no José Tomé, né? Que assumiu o PSDB e é uma grande esperança do PSDB para fazer a prefeitura e reerguer o partido, né? O PSDB, nesses últimos anos, décadas, eu diria, não produziu aquilo que se esperava perante a executiva e perante... Né? E a gente sabe que Rio do Sul sempre foi uma pérola, né? No meio de Santa Catarina. Sempre foi uma cidade que se impôs politicamente, que produziu muitos políticos importantes e influentes, seja no Brasil, seja aqui, né? Eu me lembro que o Alto Vale produziu gente do nível do Artenir Werner, né, do Nelson Morro. Ivo Vanderlinde. Ivo Vanderlinde. Nelson Morro, né? São pessoas assim, inesquecíveis. A nível de Brasília, a né? nível de Brasília. Beto Itoché, aí, Lauro André da Silva, hoje outrora Jailson, Milton Obos agora, Peninha e Aldo Peninha, Schneider. quer dizer, aqui é um berço, né, de João grandes... Matos. João Matos, com quem eu convivi tanto tempo ali, né, que vamos dizer assim, sempre foi a referência da política de adoção, de adotar, né? Política é essa que nós vamos também adotar no nosso programa como presidente da Comissão de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é uma meta que o presidente da Assembleia, Gelson Merizio, quer implantar, e a gente, além disso, vai treinar todos os conselheiros tutelares recém-eleitos no Estado e também dar uma pitada, como nós fizemos o ano passado em grandes seminários, sobre o FIA, o Fundo da Infância e da Adolescência. Isso está aqui no seu jornalzinho. Exatamente. Isso é a minha joia. Depois, na hora que você quiser alguma coisa sobre essa situação... Mas eu quero que fale já, se é a sua paixão. É, minha paixão. Ninguém queria essa comissão. É uma comissão recém-formada, né? Não. E é o Fundo de Infância e Adolescência. Exatamente. Né? Então, eu sou presidente da comissão. O que nós fizemos o ano passado? Conhecemos o sistema socioeducativo, que é uma coisa dura de te dizer, aonde vão essas crianças, os jovens de 14 a 17 anos, que transgrediram, passaram da linha, né? Seja com droga, com agressão, com roubo, furto ou às vezes até assassinato. Até homicídios, que é uma coisa né? terrível, né? Conheci essa situação ruim, é uma coisa que talvez nenhum estado esteja bem nisso, o nosso também não está,
mas o que mais doeu, assim, de educativo, de socioeducativo, eu não vi nada nessas instituições. São sistemas prisionais, né, que nós temos que rever essa situação. Mas eu te diria que, atrás de grandes situações ruins, tem as propostas boas. E eu tenho a convicção de que se a minha comissão conseguir colocar na cabeça do secretário de Educação do Estado e do governador a importância da implantação da educação em tempo integral, nós vamos passar muito em cima disso. Porque não tem mecanismo de proteção social melhor do que uma escola em tempo integral. É uma coisa evidente. Criança na escola, mais tempo, ela está protegida do mundo do crime, né? Então, esse é o grande lançamento, né, que nós temos feito no Estado inteiro, na batalha, na conversa do dia a dia com o governador, do secretário de Educação, né, da secretária de Segurança. E, acima de tudo, assim, eu vejo um passivo muito grande nas escolas estaduais que eu visitei. Quando a gente vê uma realidade, não se lê no nosso país, não se lê porque não é oferecido. Não tem nada. São raras as bibliotecas estaduais que têm uma biblioteca então, decente. Em termos de educação, estamos mal, então, estimado? Eu acho que sim. Se nós compararmos a países com grande desenvolvimento, nós estamos mal. O conteúdo é mau. E quem devia dar o exemplo, principalmente as escolas estaduais, está com dificuldade. Algumas são ilhas de excelência. Existem bons exemplos. Não vamos generalizar. Mas, no geral, né, a maioria está com dificuldade de manutenção, de estímulo. Qual é a maior carência, então? É dinheiro? O salário melhor para o professor, para o educando? O que precisamos, então? Eu acho que é um pouco de tudo, né? Nós estamos passando agora, infelizmente, numa situação financeira de arrecadação do Estado muito severa, né? Com a quebra do Brasil economicamente, isso se refletiu de uma maneira enorme para o Estado, que caiu muito a arrecadação e todo mundo teve que apertar o cinto. Então, é um momento difícil de eu estar dizendo assim, olha, que nada está funcionando direito. O governador está fazendo aquilo que pode. Nós temos visto um esforço muito grande de redução de gorduras, seja no Poder Executivo, no Judiciário e no Executivo. Nós temos visto isso, né, a dificuldade. Mas é lógico, no momento em que é solicitado o aumento para determinadas classes, nós tivemos que dar uma segurada por causa da evidência da dificuldade, hoje em dia, de fazer o Estado tocar áreas tão básicas e importantes, emergenciais, como a saúde, como o pagamento em dia dos funcionários da segurança, da saúde. Tem estados por aí que não estão pagando em dia, estão atrasando o funcionalismo. Quebrou por populismo, por não ter feito o dever de casa. Então, nós tomamos no ano passado medidas ao primeiro impacto antipáticas, mas que a população vai entender, né? Nós tivemos que sanear algumas coisas a pedido do governador. E olha, eu estou te dizendo isso, eu não ajudei a eleger o Colombo. Eu fui Paulo Bauer e Aécio. Que era do seu partido? partido? Meu partido, né? Mas numa composição que foi feita, numa conversa política que foi feita, né? Nós demos respaldo político na Assembleia. Você está na base aliada. Eu não diria na base aliada, nós apoiamos aquilo que é necessário. Então é meio barro, meio tijolo, vamos dizer assim. Nós não somos críticos contumazes. Nós não fazemos o papel hoje em dia que o PT está fazendo, que alguns setores do MDB estão fazendo e que alguns outros partidos estão fazendo. Como o PMDB está fazendo... Como sempre, né? Uma pressão, mas não é da base, não é da base. Vice-governador não é do PMDB. Mas em algumas votações ficou evidente, né? Então, alguns deputados não se manifestaram 100% solidários, né? Mas são coisas da política que nós temos que entender, mas não devia ser a regra, né? Acho que nem sempre um político tem que tomar medidas simpáticas, porque governar uma cidade, governar um país, governar um estado, você tem que, às vezes, tomar medidas saneadoras. E que vai desagradar. Em proteção de todo. De todos, mas desagrada alguns. Mas que desagrada determinadas classes. Mas isso é papel de quem está eleito. Né? Ele tem que tomar
atitudes em determinados É momentos. do jogo político. É do jogo político É do e jogo é das político. circunstâncias de cada cidade, de cada país ou do estado. Estimado, antes de nós falarmos, naquela pergunta que eu deixei, que vamos voltar daqui a pouco, mas aqui, você fala aqui também no jornal, esse jornal aqui, o informativo, o deputado doutor Vicente, você fala aqui do respeito aos portadores de epilepsia. Isso também é um programa que você vem trabalhando com muito carinho? Porque você, como médico, deve ter essa preocupação, porque eu estou vendo muita coisa em função de educação e saúde, educação e saúde. Claro. E até daí vem a BR-280, e nós aqui com a 470, que não deixa de ser uma coisa de saúde, porque precisamos dela para ter menos mortes, duplicada, e precisamos dela também para termos uma cultura melhor, de andarmos melhor, com mais educação no trânsito, que também é importante. É. Então, assim, eu fui o autor da lei que cria o Dia de Conscientização sobre Epilepsia. Então, são muitos os epiléticos no Brasil e essa lei foi justamente, né, ontem eu gravei alguns depoimentos com alguns profissionais, Dr. Roger Valls, doutora Kátia Lin e eu mesmo, né, para relembrar o dia 26 de março como o dia roxo, The Purple Day, né, que é o dia de conscientização sobre os portadores, sobre a epilepsia em si. O que se quer com isso? Chamar a atenção de todas as autoridades para prover aos portadores de epilepsia remédios, exames, investigação, cirurgias, né? Existem alguns tipos de cirurgia que são passíveis de se submeter à cirurgia para tentar eliminar o problema. Para eliminar o problema. Eliminar o problema, é. E aqui em Santa Catarina nós estamos com um problema que é justamente terem fechado o centro de epilepsia, cirurgia de epilepsia. Você fala aqui em reativar. Reativar, nós temos que reativar. Então é a minha batalha muito grande com o Klein Bing aí, com o governador, para dar um dinheirinho para quem? Para o hospital universitário, que é lá que vai ser agora esse grande centro de epilepsia, de cirurgia de epilepsia do estado. Até porque no estado nós estamos com 134 mil pessoas epiléticas. Exatamente, é muita gente que consome muito medicamento e tem que ter a atenção adequada. Por isso essa lei aprovada por unanimidade na Assembleia. E você coloca aqui também no informativo uma manchete bem grande, até genéricos. Genéricos, assim, eu fui um dos relatores da CPI dos medicamentos em Brasília, quando fui deputado federal. Ela foi criada, na realidade, pelo ex-deputado falecido já Nelson Marquesan, que foi o presidente, né, a pedido do José Serra. José Serra, maior... Foi ministro da Saúde, não foi? Baita ministro da Saúde, mas ele estava com um pepino, uma bucha na mão. Como é que ele ia conseguir pagar medicamentos, comprar medicamentos e oferecer para a população inteira, medicamentos de uso contínuo, com aquele preço que foi dado naquela época? Então nós abrimos uma caixa preta de todos os laboratórios multinacionais que estavam explorando a população. E o que a gente quis naquela época? Impor os medicamentos genéricos. Para ter preço, né? Para ter preço, baixar o preço. Porque o genérico, eu sou obrigado a pegar esse gancho do genérico. Você vai, fala com o médico, você é médico. Eu queria um genérico. Não, se você puder comprar outro, compra outro. Por que o médico tem tanta... Isso, a maioria, não é todos, estimado, tem dúvida em receitar o genérico, prefere que seja o outro, que é mais caro o outro. Muitas vezes é por comodidade do médico, é o uso e abuso, que nós somos impressionados muitas vezes por propaganda. E essa propaganda fica na cabeça muitas vezes do médico, né? E ele esquece de que ele tem que, acima de tudo, ver o que é mais em conta para o seu paciente, desde que tenha uma análise técnica comprovada. Para isso foram produzidos e estimulados a produção dos medicamentos genéricos, que são medicamentos que passam por alguns testes, bioequivalência e biodisponibilidade, e que têm o mesmo efeito, teoricamente, do que um medicamento original. Mas o pepino que eu botei ali foi o seguinte, agora deixa eu te contar, estimado, é que muitos desses medicamentos genéricos, tu vai numa farmácia, em muitas farmácias, só tem genérico. Mas por quê? Porque muitos medicamentos, ao invés desse genérico custar 1/3 a menos, 1/4 a menos, ou a metade a menos, estão mais do que devia. Estão mais do que devia. Por quê? Porque existe uma distorção. A indústria de genéricos, ela dá, vamos dizer assim, uma gorjeta
para quem vende o genérico. E daí distorceu. Essa comissão é uma propinazinha, não é? É uma comissão que é dada. Então isso estimula o quê? O farmacêutico a vender muitas vezes só o genérico. E daí muita reclamação pintou no meu ouvido e eu digo, eu vou atrás. E trouxe todo mundo para uma audiência pública para tentar baixar um pouquinho a bola e fazer com que tenha ética no relacionamento da farmácia com o cidadão. E foi esse o trabalho que nós fizemos, foi um trabalho bastante apoiado pela comissão, pela própria presidência da casa, e certamente eles ouviram o recado. E tem que fiscalizar. Quem é que vai fiscalizar isso, estimado? Se não somos nós, fica dependendo de outros setores. Mas eu acho que nós estamos cumprindo o nosso Inclusive dever. o Ministério Público, né? O Ministério Que Público. se o preço do genérico está chegando no patamar quase igual ao outro ou até mais, e os caras estão recebendo uma comissão nada mais é que uma propina, é uma corrupção. Você está recebendo negócio para vender uma coisa que mais cara que é quase o mesmo preço do remédio, que seria o normal, dentro daquela só. Porque a fórmula é tudo a mesma coisa, não é? É a distorção que está havendo nesse mercado. Então, o que a gente pediu para a indústria e principalmente para o Conselho Regional de Farmácia, para a própria Secretaria de Estado da Saúde, para ficar em cima, né? Infelizmente, os setores que deviam estar mais ali do PROCON, né, não foram. Nem se desculparam naquela época, o que é uma aberração, né? O próprio Ministério não se fez presente, mas eles estão sabendo da situação que nós mandamos, né, o relatório da comissão e daquela audiência que vem em benefício da população. Estimado, nós vamos ao nosso intervalo, vamos voltar ao último bloco do programa. A coisa passa muito rápido, corre mesmo, mas eu vou deixar uma perguntinha e nós vamos ainda tocar no assunto daquela saúde, Brasil, medicina, faculdades e mais médicos. Está aqui. Não fugimos um pouquinho, mas o assunto foi importante. Sobre essa pílulazinha, o comprimidozinho, aquela cápsula que os doentes de tumores em casos terminais estão tanto querendo, se tramita no Congresso Nacional, mas não tem aprovação ainda para poder circular e vender. A opinião do doutor Vicente, como político e como médico, depois da nossa banda Chapéu Preto.